certo? Tá certo. Vou começar, então, caso tenha alguém aqui na sala que não me conheça, então eu sou a professora Itiele, eu sou professora de Biologia. Eu me vinculei ao IPE porque eu acho que a universidade, o sonho de fazer um curso superior, ele tem que estar à disposição de todas as pessoas que queiram fazer isso, e eu sei que existem várias falhas durante os ensinos públicos, enfim, e a minha função aqui é ajudar vocês a conseguir a vaga de vocês durante o vestibular, fazendo o Enem, enfim. Sendo dito isso, então eu quero falar para vocês que vocês tendo alguma dúvida, vocês podem intervir, podem perguntar aqui na nossa aula. Se vocês não quiserem perguntar durante a aula, quiserem chamar depois no WhatsApp, pode chamar. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas com certeza eu respondo, tá? Além de lecionar no IPE, eu estou fazendo no momento meu doutorado, e eu tenho uma bebê, então eventualmente, se por acaso ela acordar, agora ela está no cochilo, mas se ela acordar e fazer barulhos aqui, eu já vou pedir de antemão desculpa para vocês, tá? Dito isso, então a nossa aula agora, a nossa primeira aula desse início de segunda metade do ano, vai ser então uma revisão dos tópicos que a gente viu agora lá no início. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar alguma coisa ou escreverem, vocês me avisem aqui pelo áudio, porque eu não tô vendo mais a telinha da reunião, ok? Então, de início, a gente vai fazer então essa revisão, até para os alunos novos que vão estar entrando ter uma ideia dos conteúdos que já foram tratados. O material das aulas anteriores vai estar disponível lá também lá no Cubos, enfim. E a gente vai fazer então uma revisão breve para depois a gente entrar nos demais conteúdos que sejam relevantes para as nossas provas, ok? Então, dito isso, a gente vai começar. Gente, eu vou fechar minha câmera, porque a minha internet aqui de casa tá meio estranha, tá? Mas qualquer coisa, vocês me chamem que eu tô aqui. Ela às vezes acaba pedindo demais da internet e fica muito lento. Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Então, aqui tá... Então, o primeiro conteúdo que a gente vai revisar é o conteúdo de bioquímica. Então, a parte de bioquímica na biologia, ela está relacionada justamente aos estudos das moléculas que compõem um organismo vivo, né? Então, são moléculas que são importantes para garantir o funcionamento desses seres vivos. Entre os elementos mais importantes que a gente vai ter são aqueles relacionados, então, principalmente à química orgânica, que então vai ser... moléculas formadas pelo carbono, né? E daí associadas a essas cadeias carbônicas, tu vai ter o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo também, tá? Então, quando tu pega essas moléculas e tu faz diferentes conformações, quando tu cria esses agrupamentos com elas, tu pode criar macromoléculas específicas que então podem ser distinguidas entre as proteínas, os lipídios, os glicídios, os ácidos nucleicos e os minerais. As proteínas são aquelas que a gente já tende a estar relacionada à musculatura, a uma alimentação rica em proteínas, seja por carne, por ovos, enfim. Lipídios são as gorduras, que podem ser tanto óleos quanto ceras. Essa parte são moléculas que elas tendem a ser hidrofóbicas, né? Elas não se dissolvem na água. Os glicídios vão ser os açúcares, né? Então, vão ser todas aquelas moléculas vão ser hidratos de carbono, são moléculas principalmente de importância energética para esses organismos. E os ácidos nucleicos vão ser, então, essas moléculas... esses polímeros. Quando eu digo polímeros, vocês têm que imaginar como se fosse uma cadeia feita, como se fosse uma corrente, vários elozinhos, no caso que seriam os nucleotídeos, que vão ser unidos para formar uma longa estrutura filamentar, que vão ser principalmente o RNA e o DNA, e os minerais, que também eles têm daí, eles são importantes para manter o organismo saudável, né?
Então, falando um pouquinho aqui das proteínas. As proteínas, então, elas são moléculas, são estruturas que elas têm diversas funções, e entre as funções a gente pode chamar atenção aqui para as funções estruturais, para as funções enzimáticas. Elas também estão relacionadas a fatores coagulatórios, elas têm função importante também na defesa imunológica do nosso corpo, através da produção dos anticorpos. Os anticorpos nada mais são do que proteínas que vão estar ali auxiliando a defesa do nosso organismo, né? E existem algumas proteínas que elas vão estar funcionando como hormônios. Então, uma célula vai produzir uma proteína, vai liberar na corrente sanguínea, e esse hormônio, essa proteína, vai navegar pela corrente sanguínea até chegar no órgão em questão para estimular uma certa ação, uma reação a alguma coisa, certo? E elas também estão relacionadas, então, aqui à contração muscular. As proteínas, elas são caracterizadas por serem formadas por um conjunto de aminoácidos. Então, tipo, os aminoácidos a gente pode imaginar como se fossem os tijolinhos que vão ser utilizados para construir esta proteína, tá? E eles são tijolinhos que eles vão ser conectados entre si através do que a gente chama de uma ligação peptídica, tá? Aqui a gente tem um exemplo do que seria, então, por exemplo, um aminoácido e um outro aminoácido, que eles vão ser unidos, eles vão ser adicionados um ao outro, através dessa ligação, que a gente chama de ligação peptídica. A gente fala em ligação peptídica porque a junção dos aminoácidos vai formar um peptídeo, certo? Então, essa ligação, ela é uma ligação que ela ocorre entre dois aminoácidos, através da reação aqui entre esse grupamento carboxila de um aminoácido e Vocês estão vendo a minha setinha do mouse? Não estão vendo? Peraí, deixa eu ver se... Aqui, ó. Aqui. Então, aqui na ligação peptídica, a gente vai ver o grupamento carboxila aqui de um aminoácido vai reagir com o grupamento amina do segundo aminoácido, tá? E tu vai ter a reação principalmente entre esse hidrogênio e esse oxigênio e aquele hidrogênio ali. Então, o que tu vai fazer? Como é que ocorre essa ligação, né? Essas duas moléculas de hidrogênio e o oxigênio, elas vão ser retiradas dessa molécula para poder fazer essa ligação aqui em verdinho, ó. E daí o restante dessa ligação é convertido então nessa molécula de água, tá? Então tu acaba tirando uma molécula de água, no caso, para fazer essa ligação entre dois aminoácidos, formando então essa ligação peptídica. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu ver. Tá? Eu quero chamar a atenção para vocês de como é que é uma estrutura de um aminoácido, tá? O aminoácido, então, ele vai ser composto, então, por esse carbono alfa, que seria esse daqui, certo? Ele vai ter sempre um grupamento amina, que vai ser esse N ligado a esses hidrogênios aqui, e um grupamento carboxila, que é justamente essa parte desta molécula, tá? Então, o carbono, ele sempre vai fazer 4 ligações. Então, aqui ele vai estar ligado, de um lado, a um grupamento amina, do outro, com um grupamento carboxila. O hidrogênio aqui, assim, para complementar essa estrutura, e o R, que a gente chama de radical, que daí ele pode ser a parte dessa molécula, desse aminoácido, que ela tende a ser variável. Ela pode ser desde uma molécula de hidrogênio até uma estrutura mais complexa. E existem 20 aminoácidos, e esses 20 aminoácidos, eles vão diferir entre si justamente nessa porção R, tá? Tirando o resto, essas outras 3 partes aqui, o grupamento amina, o grupamento carboxila e o carbono central, elas vai ser sempre esse esqueletinho.
ok? E daí tu vai ter, então, essa junção dos diferentes aminoácidos através dessas ligações peptídicas que podem ocorrer aqui. Então, na verdade, tu vai adicionando sempre um na lateralização do outro. Então, tu vai fazer como se fosse uma cadeia longa, e justamente quando tu faz essa cadeia longa, tu pode acabar tendo diferentes níveis de organização dessa proteína, tá? Apagar todas as anotações. Então, quando tu faz essa cadeia longa, que como a gente tá vendo aqui nessa parte do slide aqui, a gente vai ter o que a gente chama de estrutura primária, que seria justamente essa sequência de um aminoácido e outro, ok? Então, quando, por exemplo, tu adiciona, aqui no exemplo, ele tá com duas lisinas, aqui, tá com duas lisinas, glicinas, leucina. Então, tu vai adicionando esses diferentes aminoácidos, um na sequência do outro, e tu faz uma estrutura primária. Essa estrutura primária, como esses aminoácidos, eles vão ter esses grupamentos variáveis na porção R, né, e os elementos, eles tendem a se aproximar ou se afastar de acordo com as cargas elétricas que eles têm. Então, polar tende, são cargas polares, né? Então, positivo com positivo se afasta, cargas negativas e negativas tendem a se afastar, e cargas opostas tendem a se atrair. Isso faz com que a nossa fita desses aminoácidos, elas fazem torções enquanto tu vai produzindo essa fita de aminoácidos, e essas torções então permitem com que sejam formadas estruturas secundárias, que no caso aqui podem ser então hélices, podem ser folhas, enfim, e a estrutura terciária seria como essas hélices elas vão estar se desenvolvendo. Então aqui nesse exemplo eles tentam demonstrar aqui no desenho que nessa parte aqui dessa molécula, então ela teria essa forma mais tipo enroladinha, como se fosse uma hélice, ok? Então seria alfa-hélices, beta-hélices, são estruturas secundárias, e como essa molécula continua, como ela é uma molécula comprida, ela vai realizando torções entre ela mesma, e ela vai ocupando um espaço tridimensional, tá? Então ela vai se formar uma molécula com profundidade, enfim, ela vai ocupar um espaço. Algumas vão ser globulares, como, por exemplo, são alguns dos anticorpos, certo? Então, ela vai fazendo esse novelamento, e a gente vai ter também, a gente vai poder chamar de estruturas quaternárias, quando, na verdade, uma proteína ela precisa de, por exemplo, mais de duas ou mais cadeias proteicas associadas para que a proteína, de fato, tenha a sua função. Tá? Então, como essa proteína se molda, se torce, é muito importante para a função que ela vai ter nesse corpo, tá? Então, tipo, dessas funções, seja elas estruturais, enzimáticas, enfim, então ela precisa estar dobrada da forma certa, da forma correta, para poder executar adequadamente a função. Dúvidas até aqui? Não? Ok. Tá. Ok. Então, a princípio de proteínas, o que vocês têm que saber, em grande parte, são moléculas formadas a partir de aminoácidos. São moléculas que são formadas por 20 tipos de aminoácidos, então, são 20 aminoácidos que vão ser ligados através de ligações peptídicas. Quando tu faz essa ligação entre dois aminoácidos, tu acaba retirando uma molécula de água para poder fazer essa união entre esses aminoácidos, e essa fita formada através dessa sequência de aminoácidos que tu vai adicionando, essa fita ela vai então se torcendo, podendo formar então essas hélices, e essas hélices então elas vão se dobrando e vão se enovelando, e depois tu pode ainda ter, eventualmente, uma proteína, ela pode já estar na sua função, na sua forma final, quando ela está na estrutura terciária, mas eventualmente algumas proteínas precisam de outras fitas proteicas adicionadas para que elas possam executar a sua função, certo? Então, essa é a parte de proteínas. Agora, quando a gente fala de lipídios, nós estamos falando das gorduras.
Quando a gente pensa em gordura, eu gostaria que vocês lembrassem, por exemplo, quando a gente coloca um pouco de óleo em cima da água, que tu nota que o óleo não se mistura com a água, então ele fica ali assim na parte mais superior do teu recipiente, né? Então, eles são... isso ocorre porque, na verdade, a água, ela é uma moléculazinha... polar, né? Tu vai ter o oxigênio. Nossa senhora, que coisa bem feia. Pera aí. Eu vou tentar fazer um... Tu vai ter... Gente, eu tô tentando desenhar com mouse, então sejam cruzes. Aqui. A molécula de água, ela vai ter o oxigênio, que é um átomo extremamente eletronegativo, ligado a 2 hidrogênios, né? Isso faz com que essa molécula... Nossa, isso aqui era para ser um H, ok? Então, o oxigênio, ele é uma molécula muito eletronegativa, então essa parte da molécula de água, ela vai ter carga negativa. E como quando eu digo que ele é muito eletronegativo, significa que o oxigênio, ele tende a puxar muito para si as moléculas, os elétrons que fazem parte dos átomos que ele está interagindo. Então, o hidrogênio que tem apenas um elétron, o elétron desse hidrogênio ele vai ficar mais próximo do oxigênio. Isso faz com que, nessa parte da molécula que tu vai ter o hidrogênio, aqui tu vai ter então uma carga positiva, tá? Então, tu vai ter nas extremidades cargas positivas, na parte que tu encontra os hidrogênios, e na parte do oxigênio tu vai ter uma carga geral mais negativa. Isso faz com que a água seja uma molécula polar. Por isso que quando tu coloca, por exemplo, sal na água, o cristalzinho do sal lá durante a cozinha, tu, mal agitando, o sal ele já se dissolve, porque o sal... ele é cloreto e sódio, né? Cloreto de sódio. O cloreto, ele é de carga negativa, então ele tende a se aproximar, no caso, por exemplo, aqui mais do oxigênio. E o sódio que... Opa! Peraí que eu fiz errado. O cloreto, por ser negativo, então ele vai se... Como ele é negativo, ele vai se aproximar muito mais dos hidrogênios, e no caso do sódio, que forma o sal, por ser positivo, ele vai se aproximar do oxigênio. Então, é por isso que tu consegue dissolver um sal em água. Então, tu precisa de cargas para fazer dissociações na água. No caso dos lipídios, tu vai ter uma longa cadeia de carbonos, né? Então, os lipídios nada mais são do que cadeias longas de carbonos, e o carbono, ele é um átomo que ele consegue fazer essas 4 ligações, só que ele não tem essa capacidade de criar esses polos, esses dipolos positivos ou negativos, e é justamente porque ele não tem essas cargas que a gente chama ele de apolar, e por ser apolar é que ele não vai se dissolver em água, ok? Então, dito isso, tu pode ter diferentes formatos de moléculas de lipídios. Tu pode ter cadeias únicas, então aqui no caso formando ácidos graxos, né? Aqui tu vai ter cadeias únicas de carbonos, que tu pode ter então ali eventualmente quando a gente fala em saturação, desculpe, insaturado ou insaturado, significa o quanto tu consegue de adicionar de hidrogênios nesse carbono, né? Se um carbono pode fazer 4 ligações, e só que na verdade, ao invés de fazer 4 ligações com 4 hidrogênios diferentes, ele faz ligação com 2 hidrogênios de um lado e faz a ligação aqui com outro carbono, nossa senhora, ficou muito feio. Mas tipo aqui, no caso, ele tá ligando com 2 carbonos. Vocês estão vendo a minha pontinha vermelha aqui assim? Tá. Aqui o carbono, né? Ele tem a ligação aqui com 2 hidrogênios. Tá? E aqui, no caso, ele está fazendo outra ligação com esse outro carbono aqui. Então, tem 4 ligações ao total, só que a gente pode... Ele está insaturado porque a gente poderia trocar essa ligação aqui, que seria com carbono, para adicionar um hidrogênio aqui. Daí, ao invés de ser uma liga dupla aqui,
com o carbono, com esse segundo carbono, a gente vai ter então daí uma liga simples, tá? Então, quando a gente tem essa ligação dupla, a gente vai falar que ele está insaturado, porque tu ainda tem ligações possíveis para te adicionar hidrogênio, certo? Então, tipo, como é que se faz isso? Hidrogênio é um gás. Eu gosto de pensar, por exemplo, na produção de margarinas, que daí, tipo, os caras têm lá uma parte, tem uma esteira, né? Então, tipo, uma parte superior que vai soltando o óleo, e daí tu vai ter gases que vão estar sendo atirados em direção a esse óleo. Tem uma chapa de níquel, olha assim, que é para acelerar a reação, que vai permitir essa reação que ocorra mais rápido, e daí tu vai atirando esse ar, que nada mais é do que hidrogênio, contra esse óleo, e daí tu vai saturando essas ligações, as ligas duplas que teria, tu vai deixando ele saturado, e daí tu vai formando, então, as bolotas de margarina, que depois vai para os potinhos, que vai ser comercializado, tá? E daí é por isso também que é importante que esses tipos de óleos insaturados, eles são importantes para nossa dieta, assim, porque, tipo, tu pode, enquanto, por exemplo, um óleo de oliva, ou coisa assim, azeite de oliva, eles são óleos que eles são insaturados, eles têm mais ligas duplas, eles não são mais saudáveis, justamente por causa dessa presença dessas ligas duplas que tu encontra no meio deles. Além dos ácidos graxos, então, tu vai ter os triglicerídeos, que é então vão ser 3 cadeias de carbonos que vão estar ligadas aqui a um grupamento de glicerol, né? Então, vai ser um glicerol com 3 ácidos graxos, a gente chama isso de triglicerídeos. E aqui a gente pode chamar também os triglicerídeos de saturados, no caso monoinsaturados ou poliinsaturados, justamente de acordo com quantas cadeias tu vai ter de carbonos nessa molécula, que vai apresentar ligas duplas no meio, né? O colesterol, os esteroides, eles são principalmente essas moléculas que vão ter, em vez de estar nesse formato de uma cadeia de carbono, tu vai ter então essa formação de anéis aqui. Ok? Então, aqui eles mostram que seria um desenho simplificado do que tu encontra nas moléculas de colesterol ou nas moléculas aqui de triglicerídeos. Então, os lipídios, eles vão ser moléculas principalmente apolares, tá? Eles vão ser, então, substâncias, por serem apolares, eles vão ser insolúveis em água, e as principais funções dos lipídios dentro de uma célula, dentro de um organismo, é questão de reserva energética, eles vão ter também função estrutural, eles também auxiliam como isolantes térmicos, tá? Então, a camada de pós, ela permite com que o organismo não sofra tanto com variação de temperatura, assim, em relação ao seu ambiente. E ele pode ser também um fator ele vai ter como função justamente esse ser um precursor hormonal, porque quando a gente fala ali em colesterol, a gente também pensa que o colesterol, ele serve como base para te formar hormônios como, por exemplo, testosterona, estradiol, estrógenos, são todos hormônios que são formados a partir de moléculas de gordura, né? E eles são muito importantes, tipo, tu precisa ter esse aporte de gordura, assim, para poder fazer esses hormônios, tanto que, por exemplo, agora eu até não sei o quanto seria, mas, por exemplo, essas modelos que às vezes são muito magras, elas podem ter alguma disfunção hormonal em relação aos hormônios do ciclo menstrual, justamente porque elas não teriam esse aporte essas que sofrem essas dietas por causa do serviço que elas têm, né, elas acabam tendo essa deficiência de lipídios, de gorduras, para poder produzir os próprios hormônios para o funcionamento do organismo delas, né? E daí, além daqueles tipos ali, então, a gente vai ter os cerídeos, a gente tem que imaginar, então, que são gorduras que na temperatura ambiente elas tendem a ser mais pastosas, assim, e a principal função dos cerídeos, dessas ceras,
são justamente permitir a impermeabilidade. Então, por exemplo, uma folha de uma planta, ela tende a ter algumas folhas vão ter mais ou menos, né? Mas, tipo, algumas folhas elas vão ter uma camada de cera bem... Aquelas folhas que às vezes tu olha assim, tá muito brilhosa, tá muito bonita. Esse brilho em relação, assim, quando tu olha uma folha novinha, uma folha bonita, assim, é justamente pela presença dessas ceras que permite, então, essa impermeabilidade e evita com que, por exemplo, o organismo perca água, porque a água ela é um elemento muito importante para todos os organismos se manterem vivos, porque justamente ela tem essa função de atuar como um solvente, né, universal, e é o que tu mais vai encontrar, tanto dentro das nossas células, quanto fora das nossas células, e é muito importante a gente se manter hidratado, tipo, causas de desidratação, elas tendem a ser os principais fatores de morte no mundo, né, talvez não agora com a Covid, mas enfim. Daí depois tu vai ter os esterídeos, que são os ésteres, que vão ser aqueles, então, essas gorduras aqui, assim, formada por esses anéis. Normalmente tu vai ter quatro anéis que podem estar associados a diferentes grupamentos aqui, né? Então, tu vai ter aqui o estradiol, testosterona, progesterona, a vitamina D, a aldosterona, cortisol, todas elas são derivadas principalmente da estrutura do colesterol, certo? Um dos lipídios que também tem uma grande importância vão ser os fosfolipídios, que vão ser esses lipídios, né, essas gorduras, que elas tendem a ter duas caudas, que pode ser uma cauda saturada e outra insaturada. Vale notar aqui que quando tu tem essa liga dupla, tu acaba causando uma distorção nessa cadeia e a perninha fica um pouquinho mais tortinha. Tu vê aqui como se fica um pezinho meio pro lado, vamos dizer assim. Quando tu vê que quando tiver uma representação dessas que a perninha estiver pro lado, significa que nessa porção aqui assim que tá causando essa deflexão é justamente onde tu vai encontrar uma liga dupla, tá? E tu vai ter então duas partes que vão estar formando então esse fosfolipídio. É um fosfolipídio porque tu vai ter um átomo de fósforo presente aqui na parte da cabeça dessa molécula, e as duas caudas que vão ser então formadas pelas cadeias de carbono, tá? Então aqui na parte em que tu tem o fósforo ele consegue fazer uma ligação muito boa com os oxigênios, né? Então ele é negativo, ele acaba causando esse compartilhamento de elétrons muito bom com esses oxigênios aqui assim, fazendo com que essa cabeça aqui, ela então seja polar, tá? Então, ela consegue ter carga. E aqui nessas duas caudas, por serem caudas de carbono apenas, elas vão ter característica apolar, ou seja, elas não vão ter cargas disponíveis para estar interagindo com outras moléculas polares, certo? Sendo assim, aqui eu trago aquela mesma imagem um pouquinho aumentada. Tu vai ter aqui então as caudas, as caudas fazendo essa parte apolar da molécula, que a gente também pode chamar de hidrofóbicas, ou seja, elas tendem a não interagir então com moléculas de água, e a cabeça a gente pode chamar, em vez de polar, a gente pode chamar também ela de hidrofílica. Fílico é de amigo, né? Então, tipo, o amigo da água, a cabeça é hidrofílica porque ela tem polaridade, certo? E isso faz com que então essas cabeças que a gente tende a representar assim com essas bolinhas e as perninhas aqui assim, né? As cabeças, por serem polares, elas tendem a ficar voltadas então para as regiões em que tu vai ter água. Então, quando a gente imagina, por exemplo, uma célula, né? Aqui no caso uma membrana plasmática, o núcleo e as outras organelas, então tu vai ter água tanto aqui na parte externa da célula, tá? Quanto na parte interna da célula, aqui fazendo parte do citosol. É por isso que se a gente fosse dar um zoom aqui nessa membrana, a gente iria ver algo semelhante a esse desenho aqui, tá? Então as cabeças polares voltadas para a parte exterior,
Vamos supor que essa parte de cima aqui seja o exterior da célula, e aqui seria a parte interior dessa célula, ok? Nossa Senhora. E as caudas, por elas interagirem, por elas serem apolares e interagirem apenas com caudas apolares, então a forma química que tem de se organizar essas moléculas é justamente fazendo com que essas caudas interajam entre si. Isso faz com que tu vai ter uma... Opa, peraí. Isso vai acabar fazendo com que tu vai ter duas camadas de fosfolipídios, tá? Então, tu vai ter uma camada aqui e outra camada embaixo. E é por isso que a gente vai chamar de bicamada, que no caso está de bicapa, não pensando numa membrana plasmática, né? Mas tipo, tu vai ter uma bicamada lipídica, e essa é uma característica muito importante da membrana plasmática que compõe as células, tá? Além disso, então, tipo, se tu tiver apenas fosfolipídios soltos numa solução aquosa, eles vão tender a se organizar formando essas estruturas aqui, que a gente chama de micelas. Então, tipo, a parte de fora, que seria, na verdade, seria uma bolinha de gordura, certo? Então, tipo, a parte de fora, tu vai ter as cabeças polares, né? A parte de fora, tu vai ter as cabeças polares, e na parte de dentro, então, tu vai ter essas interações entre as caudas, que são apolares. E uma outra forma desses fosfolipídios se organizar é nessa forma, então, de lipossoma, que seria essa estrutura maior aqui, ó, que, se vocês verem, nada mais é do que, tipo, é como se fosse uma membrana que está envolvendo alguma coisa. Vamos imaginar que aqui dentro tenha alguma molécula. Isso daqui tende a ser formado principalmente durante a nossa digestão. Então, para te carregar certas moléculas ali pelo intestino e depois ser absorvido pelo epitélio do intestino, tu vai ter esses lipossomas, que então eles vão estar englobando esse material. Então, esse material polar vai ficar aqui nessa parte de dentro, que isso daqui seria uma esfera, né? Isso aqui estaria rebatido para o outro lado. E essa membrana, então, ela consegue passear pelo nosso organismo sem ter grandes dificuldades, porque justamente a gente tem muita água, né? Fazendo parte do nosso corpo. E aqui no caso da micela, tu não vai ter esse espaço, tá? Tu vai ter apenas aqui a interação das próprias cadeias da gordurinha mesmo. Tu não vai ter um espaço aqui para carregar alguma coisa. Então, quando tu tem essa formação, e aqui o lipossoma, ele é em bicamada, né? Se vocês verem que tu vai ter uma camada aqui e uma camada na parte de baixo. Então, o lipossoma, ele é uma vesícula que ela é formada por bicamada. A micela não, a micela é apenas uma camada de fosfolipídios que vai ficar interagindo entre si, formando então essa bolota de gordura. E a bicamada lipídica da membrana, daí tu vai ter justamente aqui essa formação de bicamadas, e eventualmente tu pode ter aqui proteínas que vão estar integradas à membrana, no caso indo de uma ponta a outra da membrana, vamos supor assim, permitindo a entrada e a saída de certas substâncias. Às vezes tu vai ter proteínas que vão estar associadas mais à parte externa da membrana, outras proteínas vão estar associadas mais à parte interna, e então tu vai ter essas proteínas integradas nessa membrana. Eu gosto de imaginar, quando eu penso numa membrana plasmática, como se fosse aquelas bolhas de sabão que tu faz e daí fica aquele jogo de cores se mexendo. Vocês têm que imaginar que, na verdade, esses fosfolipídios, embora aqui por ser uma imagem enfim, né, de slide, ela está estática, mas na verdade isso tudo está se movendo. Esses fosfolipídios, eles estão se chocando, colidindo entre um e outro, e daí tu vai ter também essas membranas que vão estar associadas aqui, e é justamente por causa dessa movimentação que tu tem nessa membrana plasmática que a gente chama também as membranas plasmáticas de modelos de mosaicos fluidos, né? Fluidos em relação à movimentação que tu vai ter dessas moléculas. Dúvidas aqui em relação aos lipídios? Não? Se não tem, vamos adiante. Gente, vocês estão aí? Tá tudo certo? Só para
Tá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos glicídios, que vão ser os açúcares, tá? Eles têm como principal função eles vão ter diferentes funções, mas as principais funções, então, que a gente pode estar relacionando, então, os glicídios é a questão de eles serem moléculas que fornecem energia para os seres vivos, ou então eles também atuarem como reserva energética, por exemplo, nas formas de amido ou de glicogênio, tá? Os açúcares, eles também são muito importantes para comunicação celular, porque eles vão estar, então, associados à membrana plasmática. Eles vão, na membrana plasmática, quando tu olha ela na parte de fora, tu vai ter alguns filamentos açucarados, que vão estar fazendo como se fosse uma projeção a partir dessa membrana, e através dessa interação com esses açúcares, a célula consegue identificar o que tem fora dela, quais são se é uma substância que deve ser internalizada, se é um organismo que deve ser combatido, ou então se é uma outra célula que já está próxima, então ela não teria espaço, por exemplo, para ela dividir. Então, tipo, todas essas comunicações da célula com o meio externo ou mesmo com outras células, ela se dá através dessas projeções de açúcares que tu vai encontrar na membrana plasmática na parte externa, e a gente chama essas projeções de glicocálice. Às vezes vocês vão poder encontrar também como glicocálix, tá? Então, tipo, as duas formas estariam corretas de denominar esses açúcares que estariam projetados na membrana plasmática para a parte exterior. Os glicídios, eles podem estar também na forma aberta ou então na forma fechada, sendo que quando a gente... pensando aqui em formas fechadas, a gente vai ter tipo pentoses e hexoses, tá? Que seriam nada mais do que os monossacarídeos em si. Então, tipo, tu vai ter os açúcares, né? Que, pensando aqui nas formas... tu também pode ter pentoses e hexoses na forma aberta. Então, tipo, seriam açúcares de 5... Pensando aqui assim que cada vértice da figura seria um carbono. Então, aqui seria... açúcares com 5 carbonos ou com 6, certo? Então, vale notar também, eu quero que vocês prestem atenção, que é na terminação, tá? Uma terminação de -ose em alguma coisa sempre está relacionada, então, a um açúcar. Então, glicose, frutose, maltose, todas essas terminações em -ose, porque tu está identificando que aquela molécula é um açúcar. Então, imaginando apenas uma fita de 5 ou de 6 carbonos, ou então essas figuras fechadas, um pentágono ou um hexágono de carbonos, tu teria então pentoses ou hexoses. Quando tu pega 2 monossacarídeos e une eles, então tu pode ter a formação de um disacarídeo, tá? Aqui no caso eu trouxe um exemplo para vocês dos disacarídeos mais comuns, que seria então no caso aqui a maltose, que seria 2 moléculas de glicose juntas, a sacarose, que é o açúcar principalmente encontrado em frutas, né? Em frutas, em vegetais, então que tu vai ter uma frutose ligada com uma glicose, e a lactose, que é o açúcar que está presente no leite, tá? Que é formado justamente por uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. No caso das pessoas que têm intolerância à lactose, significa que quando essas pessoas elas comem leite, elas não têm uma enzima que ajude a dissociar essa molécula de lactose na molécula de galactose e na glicose separada. Elas não conseguem, não tem essa proteína que quebra essa molécula de lactose ao meio para permitir que a glicose seja fornecida como fonte de energia. E daí quando tu tem o acúmulo, normalmente quando tu tem um acúmulo de alguma coisa dentro de uma célula, isso acaba se tornando tóxico, isso acaba causando algum tipo de problema, e daí que as pessoas com intolerância à lactose tendem a apresentar os seus sintomas seus sintomas gástricos, de dor, de cólica, enfim, é por causa desse aumento de concentração de lactose, no caso. E quando tu tem os disacarídeos e tu continua adicionando novas moléculas de açúcares a esses disacarídeos, tu vai ter então a formação desses polissacarídeos,
tá? E daí os polissacarídeos, eles podem ter diferentes funções. No caso aqui, o glicogênio e o amido, eu já disse aqui em cima que eles têm função principalmente energética. Então, o glicogênio, tu vai encontrar ele principalmente no fígado e nos músculos estriados longos, tipo músculo da coxa, braços, enfim. Tu vai ter grande reserva de glicogênio nas musculaturas. O amido, ele é o principal açúcar de reserva que tu vai encontrar em plantas, então, principalmente tubérculos, batatas, coisas assim, ou aipim, essas raízes de alto teor de amido, né? Alguns grãos também vão ter muito amido. Então, o amido, ele tende a ser a reserva energética encontrada nas plantas e o glicogênio é a reserva energética encontrada em animais, certo? E os açúcares, eles também podem estar relacionados à estrutura auxiliando então essa estruturação. O principal açúcar de função estrutural no caso das plantas é a celulose, porque tu vai ter lá a célula uma célula vegetal, né? E daí nessa célula vegetal tu vai ter na parte externa tu tem a membrana plasmática e depois tu vai ter uma parede, tá? No caso aqui a minha intenção era pintar, mas vai ser ruim. Mas tipo, tu vai ter uma parede externa a essa célula que vai ser feita justamente desse açúcar celulose, que é um açúcar bem resistente, que é o que a gente usa, por exemplo, para fazer papel, enfim. E ela permite então que a célula consiga sobreviver a mudanças ambientais, como falta de água, a célula não vai murchar. Tipo, a célula até murcha um pouco, né? Uma planta que tá com sede, tu vê que ela fica com as folhas meio abaixadas, ela fica meio molenga, enfim. E daí quando ela tá... Mas se tu tiver um excesso de água, essa célula não necessariamente vai explodir pelo excesso de água que tá entrando, né? Isso é importante porque, na verdade, as plantas elas não conseguem, tipo... mudar de lugar, né? Elas estão sujeitas às variações ambientais que ocorrerem no local em que elas estão. Então, é importante que elas tenham essas estruturas, essas paredes revestindo as suas células, essas paredes celulares, para permitir que elas possam sobreviver no local, independente das variações ambientais que surgirem. E a quitina, então a celulose, ela é o açúcar estrutural vegetal, né? Aqui. Vegetal, e a quitina, ela é um açúcar estrutural também, que tu vai encontrar daí, no caso aqui, em animais, tá? Então, quando pensa em quitina e animais, eu gosto... Sabe quando tu pisa na barata e faz aquele creque? Esse creque é justamente quando tu tá rompendo essa quitina, esse açúcar que tá ajudando a fazer o exoesqueleto desse inseto. Tá? Então, da próxima vez que vocês pisarem numa barata ou algum inseto e fizer aquela coisinha assim, vocês podem se lembrar, tipo, olha só o açúcar estrutural deste inseto, tá? Então, aqui tu vai ter a quitina. Dúvidas aqui em relação aos glicídios? Diga. Sim, eu acho que aqui na próxima... Aqui eu trago para vocês aqui, justamente no próximo slide aqui, ó. Então, aqui tu vai ter as principais exoses, no caso aqui, né? Ui, cadê meu ponteiro? Ah, tá lá adiante. Então, as exoses de 6 carbonos, glicose, galactose e outras pentoses. Então, tu vai ter a desoxirribose e ribose e a frutose também é uma pentose, né? Só que os açúcares estruturais, no caso, para ajudar a formar o esqueleto do DNA e do RNA, então vão ser esses açúcares aqui. A gente vai chamar, bem como a colega chamou a atenção, então vão ser pentoses, são 5 carbonos, tá? Então a gente vê aqui, ó, temos aqui um oxigênio, certo? A gente começa a contar o carbono 1 aqui assim no sentido horário, em relação ao oxigênio, tá? Então aqui tá o carbono 1, carbono 2, carbono 3, peraí que tá, deixa eu só apagar tudo. Então, aqui tá o carbono 1, nesse vértice, aqui vai estar o carbono 2 linha, o carbono 3, nossa, gente, é muito difícil desenhar com mouse, e o carbono
4 aqui. E aqui, nessa pontinha aqui assim, desse vértice aqui assim, tu vai ter o carbono 5, tá? Então, ela é uma pentose, daí tu vai ter aqui os grupamentos hidroxilas associados a esses açúcares. A gente chama de ribose e desoxirribose por causa da presença de um grupamento hidroxila neste carbono 2, tá? Aqui a gente tem o carbono 1, 2, de novo, segue tudo. E aqui na ribose, tu vai ter um grupamento hidroxila no carbono 2. E na desoxirribose, então, tipo, tu tira, tu não vai ter essa hidroxila, tu vai ter apenas um hidrogênio, tá? Então, esse hidrogênio é o que, como tu tem, não, ao invés de tu ter esse grupamento hidroxila, esse OH, tu vai ter, então, esse hidrogênio na desoxirribose. Então, é como se tu tirou esse oxigênio dessa ribose, tá? Então, desoxirribose, ribose é o açúcar, daí tu tira esse oxigênio do carbono 2, tu vai ter essa desoxirribose. E a ribose, tu vai ter as duas hidroxilas ali, no carbono 2 e no carbono 3. Qual é a grande diferença estrutural que isso causa? A ribose, ela é o açúcar que tu vai encontrar para formar as moléculas de ácido nucleico de RNA, e a desoxirribose é o açúcar que tu vai utilizar para fazer a estrutura da molécula do DNA. É por isso de DNA, então, ácido desoxirribonucleico, tá? É esse o nome da molécula em si. E o RNA, então, seria ácido ribonucleico, né? Então, tipo assim, caso vocês não gostem, por exemplo, de utilizar as denominações DNA ou RNA, se a gente fosse utilizar de acordo com o nome em português, então seria ADN, né? Ácido desoxirribonucleico, ou então aqui ácido ribonucleico. Eventualmente, tu pode encontrar essas duas denominações, ADN ou ARN, em algum texto, mas por convenção a gente chama de DNA e RNA, tá? A presença desse grupamento hidroxila do RNA faz com que a molécula de RNA ela seja muito mais maleável. Tu pode ter diferentes formas de uma molécula de RNA, então tu pode torcer essa molécula de RNA de infinitas formas. Tá? Então, tu pode torcer fazendo um formato tipo de trevo, tu pode retorcer ela para formar um ribossomo, tu pode torcer ela de diferentes formas, pode deixar ela como uma fita apenas. E a molécula de DNA, ela já vai ter justamente esse formato que seria mais helicoidal, ok? E ele vai ter essa estrutura mais rígida porque ele não tem esse oxigênio aqui permitindo essas interações diferentes, certo? Dúvidas? A Nenê tá chorando, espero que não esteja atrapalhando muito vocês aqui. Dúvidas? Tá tranquilo? Tá, vamos adiante então. Aqui só para mostrar para vocês como é que se forma, como é que é estruturalmente esses polissacarídeos, certo? Então aqui eu tenho diferentes polissacarídeos, que no caso seria o amido, a celulose e o glicogênio. Tipo, é importante vocês notarem que, tipo, na verdade, todos eles nada mais são do que junções de moléculas de glicose. Só que o que vai diferenciar entre amido, entre celulose e glicogênio é justamente como que ocorre essa adição dessas glicoses em relação uma à outra. Então, o glicogênio, quando tu olha numa visão mais distante, vamos dizer assim, ele forma essa estrutura ramificada dessa forma, que é diferente a interação que se dá entre os átomos faz com que essa ramificação seja diferente do que a ramificação que tu encontra do amido, por exemplo, né? E a celulose também, tu vai ter essa formação dessa parede de acordo com as interações, de acordo como é quase como se fosse esses blocos de Lego. São os mesmos blocos, imaginando que tu tenha Legos sempre com os mesmos tipos de bloco, só que de acordo com a forma como tu encaixa um no outro, tu pode ter ramificações diferentes, e de acordo com essas ramificações diferentes, então tu vai chamar um de glicogênio, outro de amido, ou então de celulose, certo? Tá, agora falando um pouco... Diga. Não, pode falar. Ah, não, tranquilo. Eventualmente, se tu precisar que algum colega também, tipo,
tenham alguma pergunta alguma coisa que tu queira colocar no chat, enfim. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida depois, revisando a matéria, também podem me mandar mensagem, tá? Podem ficar bem tranquilo que eu tô bem disponível para vocês, tá? O importante é vocês conseguirem Ah, então tá bom. Tá? Diga. Eu já tenho alguns questionários já lá no Cubus relacionado a essas questões, a esses conteúdos, mas eu pretendo sim fazer lista novas, justamente tanto para o pessoal que está entrando agora, quanto para o pessoal que já faz parte desde o início do ano, para vocês irem reforçando, fixando o conteúdo. Tá? A minha ideia era começar a trazer também questões para a gente poder trabalhar na aula, só que como aqui seria mais uma revisão, eu não cheguei a colocar nessa aula. Mas eu vou disponibilizar tanto a aula quanto a gravação e questões para vocês fazerem, certo? De nada. Tá, agora falando de ácidos nucleicos. A gente vai falar que é um ácido nucleico porque a molécula em si ela vai ter um caráter ácido. Os principais ácidos nucleicos, então, vão ser o RNA, nossa senhora, e o DNA, que a gente já estava comentando ali atrás, que a principal diferença entre um e outro é justamente relacionados a esse açúcar que está fazendo parte dessa estrutura. Isso daqui seria um nucleotídeo. Um nucleotídeo, o que ele é? Ele vai ser formado por uma base nitrogenada que vai estar ligada através do carbono 1 a uma pentose, a esse açúcar, e no carbono 5 dessa pentose tu vai ter a ligação com o grupamento fosfato, tá? Então, quando tu olhar que tiver uma base nitrogenada, uma pentose e um grupamento fosfato, tu já sabe que isso daqui é um nucleotídeo. Em relação aos nucleotídeos, nós temos 5 nucleotídeos, tá? Que a gente vai separar em pirimidinas e purinas, e elas vão ser bases que elas tendem a parear sempre uma com a outra, porque elas fazem pontes de hidrogênio entre si, de forma com que o que tu tenha numa fita do DNA, por exemplo, vai sempre se ligar a outra fita com uma base, uma forma antipareada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se numa fita tu tem uma base timina, na outra fita tu vai ter uma adenosina, nessa região aqui das bases nitrogenadas. O que vai variar de um nucleotídeo para o outro é justamente a base nitrogenada. O grupamento fosfato e açúcar permanece o mesmo, tá? No caso aqui do DNA, o A vai se ligar com o T. Então, a timina e a adenina vão se ligar quando a gente estiver pensando numa molécula de DNA. Se a gente pensar numa molécula de RNA, nós não teremos a molécula T. Nós vamos ter uma uracila como base nitrogenada, associada a esse nucleotídeo, ok? Então, oi? Diga, não, pode falar. Tá, peraí que eu vou criar um novo link pra gente continuar aqui dos ácidos nucleicos. Só um pouquinho, gente. Obrigada por me avisar. Peraí. Descartar as anotações. Eu já mando o novo link pra vocês, gente. Só um segundo. Deixa eu fechar aqui. Meet. Vamos continuar a gravação. Vocês estão vendo a minha tela? Tá.
Ok, obrigada por me lembrar que tava terminando. Daqui a pouquinho já termina a aula, tá? Vocês fiquem tranquilas que eu não vou arrancar tanto couro de vocês nesse sábado. Então vamos falar aqui agora dos ácidos nucleicos. Então os ácidos nucleicos eles vão ser esses polímeros que vão ser feitos por nucleotídeos. Então tu vai ter essa adição de diferentes nucleotídeos formando essa cadeia que vai ser que pode ser então um RNA ou um DNA. O RNA ele é de fita simples, né, uma única fita, e o DNA ele é formado por fitas duplas. Em relação aos nucleotídeos que fazem parte do DNA, deixa eu só ocultar isso aqui. Os nucleotídeos que tu vai ter para fazer o DNA, então, vão ser ATs, Gs e Cs, tá? E quando a gente pensa no RNA, na verdade, então, tu vai ter A, U, Cs e Gs, tá? Então, em relação além da diferença do açúcar, de ser uma ribose ou uma desoxirribose, tu vai ter então essa diferença entre essas duas bases aqui. A adenina ela vai ser comum aos dois, mas a uracila tu vai encontrar ela apenas no RNA, tá? E a timina tu vai encontrar ela então no DNA, ok? A gente chama que os ácidos nucleicos em relação ao DNA, a gente chama ele de degenerado, porque na verdade as informações genéticas que tu vai encontrar ali nessa associação desses nucleotídeos, tu pode ter diferentes combinações de 3 aminoácidos para identificar de diferentes nucleotídeos para identificar um aminoácido, tá? Então, por exemplo, quando tu vai olhar lá, tu tem 20 possíveis aminoácidos, né, na natureza para te poder juntar eles e fazer uma proteína. Só que quando tu vai olhar a informação genética, ela é passada através da leitura da sequência de cada 3 nucleotídeos. Cada trinca de nucleotídeos a gente chama de códon, tá? Então, um códon é 3 nucleotídeos. Quando tu vai ver, tu vai ter, então, tipo, uma maior probabilidade de fazer essas combinações de letras, né, 4 letras, 3 a 3, do que a quantidade de aminoácidos que tu tem. Isso faz com que diferentes combinações de códon, de aminoácidos, de nucleotídeos, podem estar relacionados à identificação de um único aminoácido, tá? Então, sei lá, agora não me vem nenhum na cabeça assim de pronto, não botei aqui, mas vamos supor que seja AAT, seja para lisina, ATC também seria lisina, vamos supor assim. Então, tipo, a gente chama de degenerado porque tu não vai ter necessariamente um aminoácido para um códon. Então, tu tem mais códons possíveis para identificar um único aminoácido na hora de tu for passar essa informação que está lá nesse ácido nucleico para uma proteína, tá? Por isso que a gente chama ele de uma molécula degenerada. Além disso, a gente também fala que os ácidos nucleicos em relação ao DNA, ele faz uma replicação semi-conservativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui no caso tu vai ter a dupla fita, né? E daí, quando tu for fazer essa duplicação dessa molécula de DNA, tu vai ter que abrir essas duas fitas e tu vai utilizar uma fita antiga de molde para fazer a fita nova. Então, tipo, vamos supor que aqui seja a abertura, né? Que assim seja a abertura dela. Tu vai utilizar essa fita aqui para fazer uma fita nova, que daí ela vai estar, na verdade, utilizando a informação dessa fita antiga para fazer a adição de novos nucleotídeos da fita nova, e a mesma coisa vai ocorrer do outro lado. Então, aqui do outro lado, tu vai ter essas bases dessa molécula mãe, vamos dizer assim, e daí quando tu vai fazer essa replicação do DNA, tu vai adicionar novos nucleotídeos de acordo com a informação que tu tem na fita antiga. Isso faz com que as duas moléculas, aqui no caso, tipo, eu vou formar uma molécula aqui, uma molécula de DNA, e aqui outra molécula de DNA. Isso faz com que essas duas moléculas, elas vão ser formadas por uma fita antiga, que estava presente na célula-mãe, e uma fita de síntese nova,
tá? E é por isso que a gente fala que, então, ela é semi-conservativa. Então, porque ela vai conservar metade da informação que tinha na célula-mãe, nessa molécula de DNA-mãe, e vai fazer uma fita nova em relação a essa molécula que ela utilizou como molde. O genoma nada mais é do que o conjunto de cromossomos que tu vai ter num organismo. E dentro desse genoma, dentro desses cromossomos, tu vai ter alguns trechos desse DNA ou desse RNA, dependendo do organismo. Algumas bactérias, elas utilizam RNA como material genético. Enfim, tu vai ter alguns organismos que vão utilizar RNA como informação genética, mas normalmente outros organismos, a maior parte deles, vamos dizer assim, utilizam o DNA. E trechos desse material genético que tu tiver nesses cromossomos, eles vão ser responsáveis, então, por produzir proteínas, tá? As outras partes que tu vai encontrar, então, tipo, imaginando que isso daqui é um cromossomo, certo? Então, tipo, aqui tu vai ter um trechinho que vai ser responsável por criar